Olá, seja bem-vindo ao canal e nessa aula nós iremos falar sobre frações. Nós iremos entender como funcionam as frações. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Então temos aqui o que é o conceito de fração. O que é fração? Fração é divisão entre dois números. Divisão entre dois números, A sobre B. Podemos compreender a fração como parte ou pedaço de alguma coisa. Então, a fração é a divisão entre dois números e ela pode ser representada como parte ou pedaço de alguma coisa. Então, ela é representada por dois números separados por uma barra, ou seja, onde temos a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. O numerador representa quantas partes foram tomadas, ou seja, o numerador, ou a parte de cima, ela representa quantas partes foram tomadas. Enquanto o denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Então, o numerador indica quantas partes foram tomadas. O denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Então, numerador indica quantas partes tomei da fração. Denominador indica em quantas partes foi dividido. Então, vamos a um exemplo que a gente vai elucidar tudo isso. Marta, Raquel e Vera compraram uma barra de chocolate. Então, temos aqui uma barra de chocolate. Elas decidem que vão dividir essa barra em 3 partes iguais para cada uma. Qual a fração que cada uma ficará? Então, qual a parte? Quantas partes cada uma ficará? Então, nós temos 3 pessoas, logo, a barra de chocolate será dividida por 3. Por quê? Porque eu vou dividir o chocolate para 3 pessoas. Quando a barra de chocolate estiver quebrada em 3 pedaços, então, cada uma das meninas pegará o seu pedaço. Então, se eu tenho aqui a barra de chocolate, ela vai ser dividida em 3 pedaços. Cada um vai ficar com o seu próprio pedaço. Agora, nós iremos montar a fração fazendo a seguinte pergunta. Quantas partes foi dividida a barra de chocolate? Nós sabemos, ela foi dividida em 3 partes. Quantos pedaços cada menina ficou? Cada menina pegou apenas o seu pedaço. Ou seja, cada uma ficou apenas com um pedaço. Então, temos aqui a barra de chocolate. Ela foi dividida em 3 pedaços e cada uma ficou com seu pedaço. Ou seja, temos aqui a barra de chocolate, o denominador, que significa com quantos pedaços ela foi dividida, nesse caso são 3. E temos com o numerador, que indica quantos pedaços cada uma ficou. E cada uma ficou apenas com o seu pedaço. Então, o numerador é 1 e o denominador é 3. Recapitulando, por que o denominador é 3? Porque nós sabemos que o denominador indica quantas partes o chocolate foi dividido. Ou quantas partes alguma coisa foi dividido. Então, o denominador é 3, porque o chocolate foi dividido em 3 partes. 1, 2, 3. E o numerador, o que o numerador indica? O numerador indica quantas partes cada menina ficou. Ou seja, cada um ficou com apenas um pedaço. Então, uma ficou com um pedaço, outra ficou com outro pedaço e outra ficou com outro pedaço. Então, a representação desse pedaço que cada uma ficou é 1/3, em que o numerador é 1 e o denominador é 3. Agora vamos aqui alguns tipos de fração, alguns tipos de frações. Temos as frações próprias. O que é a fração própria? A fração própria é quando ela é menor do que o inteiro. E o que significa isso? Significa o seguinte: são frações próprias. São frações em que o numerador é menor do que o denominador. O resultado dessa fração é menor do que o inteiro. Então, quando o numerador é menor do que o numerador aqui e o denominador aqui. O numerador
é menor do que o denominador, eu tenho frações próprias, porque é menor do que o inteiro. Então, se eu tenho aqui 3 aqui, 4 aqui, ou se eu tenho aqui 5 aqui, 10 aqui, estamos diante de frações próprias. Por quê? Porque o numerador é menor do que o denominador. Frações impróprias. As frações impróprias, o numerador é maior que o denominador. O numerador é maior que o denominador. Esse tipo de fração é maior do que o inteiro. Ou seja, 5 sobre 2. O numerador é maior do que o denominador. Nesse caso, estamos diante de frações impróprias. Se formos dividir, dará um número maior do que o inteiro. E frações mistas. As frações mistas são frações formadas por uma parte inteira e outra parte não inteira. Uma parte inteira e outra parte não inteira. Por exemplo, temos aqui 5 sobre 2. Temos 1 aqui, a parte inteira, e aqui o 5 sobre 2, ó, a parte não inteira, ou a parte em forma de fração. Então, temos a parte inteira e a parte não inteira. E com esse tipo de fração, podemos transformá-la em apenas uma fração. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 sobre 2, eu posso transformar da seguinte forma. Eu vou repetir o 2, ou vou repetir o denominador, pegar esse denominador, multiplicar com 1 e depois somar com 5. Ou seja, eu vou aqui, ó, multiplicar e somar. Então, eu vou pegar 2 vezes 1, aí somo o resultado com 5. Ou seja, 2 vezes 1 é 2, mais 5, 7. Então, eu tenho 7 sobre 2. O que foi que eu fiz? Eu peguei, repeti o denominador, multipliquei o denominador pela parte inteira, 2 vezes 1 é 2, somei com o numerador, ou seja, 2 mais 5 dá 7, e 7 sobre 2. Então, transformamos essa fração mista em uma fração. Então, como eu havia falado, o que a gente faz para transformar essa fração mista em uma fração? Temos aqui o inteiro e a fração. Pegamos o denominador, multiplicamos por 1 e somamos o resultado com o numerador. Frações equivalentes. São frações que, mesmo que diferentes, representam a mesma quantidade. Então, frações equivalentes são aquelas que, mesmo que diferentes, os números diferentes, elas representam aqui a mesma quantidade. Por exemplo, vamos representar na cor laranja aqui, ó, na cor laranja, a fração. Então, temos aqui esse primeiro, essa segunda fração e essa terceira fração. Então, nós pegamos o círculo, dividimos ele em 2. Pegamos o círculo, dividindo em 2. Vamos tomar laranja, vamos fazer a representação da cor laranja. Então, se eu pego o círculo, divido em 2 e tomo 1, eu tenho o numerador 1 e o denominador 2. Por que 2 o denominador? Porque eu peguei o círculo e dividi por 2. E por que 1 o numerador? Porque eu tomei apenas a parte laranja, que eu tenho apenas uma parte laranja. Tudo bem? Vamos partir. Nesse outro exemplo, nós vamos pegar o círculo, dividir o círculo por 4 partes, e eu vou pegar agora 2 partes laranja. Então, peguei o círculo, dividi por 4. Ou seja, o denominador é 4, porque dividi por 4. E agora, a parte laranja, eu vou pegar 2 partes laranja. Então, 2 sobre 4. Nesse próximo exemplo aqui, ó, peguei o círculo, dividi por 6 partes.
Então, se eu dividir em 6 partes, o denominador vai ser 6. Se eu peguei a cor laranja aqui, ó, a cor laranja são 3 partes de cor laranja, ó, 3 partes. Então, vai ser numerador 3, denominador 6. Agora, percebam que se você compara cada um, é igual a cor laranja é esse aqui, a cor laranja é esse aqui mesmo e a cor laranja é esse aqui. Ou seja, estamos diante da mesma fração, mesmo com números diferentes. Por isso que essas frações, elas são equivalentes. E outra, se dividirmos as outras frações, elas irão dar o valor da primeira. Por exemplo, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Nota, podemos formar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, eu tenho 1 sobre 2. Eu quero formar uma equivalente dele. Por exemplo, aí eu multiplico por 3. Numerador e denominador. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, essa fração 1 sobre 2 é equivalente a 3 sobre 6. Por quê? Porque eu multipliquei pelo número inteiro. Tanto o numerador quanto o denominador. Vamos aqui. A fração que a área achurada da figura abaixo representa é. A fração que a área achurada da figura abaixo representa é. Então, vamos ver. Vamos contar quantos quadradinhos tem a figura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela tem 4 aqui. 4 aqui. E 4 aqui. E 4 vezes 4 é 4 vezes 4 é igual a 16. Então, sabemos que ela tem 16 quadradinhos. Mas ele quer o quê? Ele quer a área achurada. Que é essa área aqui, ó. Essa aqui, ó. E essa aqui tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, tem 7 sobre 16. Por que 7 sobre 16? Porque 16, ó, é o total de quantos quadradinhos foi dividido, ou seja, o denominador. 7 é o que ela representa a sua parte achurada. 7. Então, nesse caso, é 7 sobre 16. E isso está na letra C. Adição e subtração de frações. Então, vamos fazer adição e subtração com denominadores iguais. Então, quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, soma-se ou subtrai os numeradores e mantém o denominador. Simples assim. Denominadores iguais. O que eu vou fazer a fração? Eu tenho a fração aqui, 1 sobre 5. E tem aqui 2 sobre 5. Veja que os denominadores são iguais. Ora, quando os denominadores são iguais, eu vou manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Então, nesse caso, aqui é 5, eu vou manter 5. E vou somar os numeradores. Aqui é 1 mais 2 dá 3. Então, 1/5 mais 2/5 é igual a 3/5. Conserva o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Agora vamos fazer soma e subtração com denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, deve-se fazer com que os denominadores fiquem iguais. Ora, se fizermos isso com que eles fiquem iguais, nós podemos aplicar a regra anterior. Dessa forma, podemos manter o denominador comum e somar os numeradores, como no exemplo anterior. Por exemplo, vamos realizar a seguinte soma. 3 sobre 2, mais 1 sobre 3,
menos 4 sobre 6. Então, veja, nós temos aqui os numeradores e temos os denominadores. Veja que os denominadores, nesse caso, ó, são diferentes. E como podemos fazer a soma e a subtração? Temos que fazer com que os denominadores fiquem iguais. Então, vamos reduzir as frações ao mesmo denominador e depois vamos efetuar a soma. E como que eu faço para reduzir as frações ao mesmo denominador? Tirando ó, o MMC dos denominadores. Que nesse caso é o MMC entre 2, 3 e 6. 2, 3 e 6. Então, vamos fazer aqui do lado. 2, 3 e 6. Pode ser por 2, que 2 dividido por 2 dá 1. Vamos repetir o 3, que não pode. Não tem divisão exata. E 6 dividido por 2 dá 3. E agora pode por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Dá 1 e repete 1. Então, o MMC entre 2, 3 e 6 é igual a 2 vezes 3 é 6. Então, temos o MMC entre 3 e 6. Então, tiramos o MMC. Então, o MMC entre esses três números é 6. Aí, vamos aqui uma nota. Ó, se o maior denominador for múltiplo dos demais, este será o MMC. Olha só aqui a dica, olha a dica. Se o maior denominador for múltiplo dos demais, esse será o MMC. Veja aqui, ó, veja que o 6, tá aqui, ó, nós temos o 2, o 3 e o 6. Veja que o 6 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. Então, na verdade, não poderíamos nem ter efetuado o MMC. Porque como esse 6 ele é múltiplo de 3 e é múltiplo de 2, ele será o MMC. Isso é uma dica. Então, se um denominador for múltiplo dos demais, este será o MMC. Então, vamos lá. Segundo passo, tiramos o MMC. Agora vamos ao segundo passo. Segundo passo, colocar o MMC no denominador de todas as frações. Tudo aqui. Temos a primeira fração, a segunda e a terceira. Aqui vamos repetir aqui a primeira fração, a segunda e a terceira. Então, vamos colocar o MMC que encontramos. Aqui, ó, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Pronto. Colocamos aqui. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Esse 6 aqui, que 6 é esse? Esse 6 aqui é o MMC que já descobrimos aqui que é 6. Vamos ao próximo passo. Agora, para calcular os numeradores, pega-se o MMC e divide pelo denominador de cada fração e depois multiplica-se pelo numerador da respectiva fração. O que ele quer dizer? Eu vou pegar cada número aqui do MMC aqui que encontramos e que colocamos aqui embaixo, vamos dividir ele por cada uma e depois multiplicar por... vamos dividir ele pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Vamos dividir pelo denominador e multiplicar com o numerador. Vamos dividir com o denominador e depois multiplicar com o numerador. Dessa forma. Está aqui o 6, aqui, ó, já tinha colocado 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Então, aqui é a primeira fração, segunda fração e a terceira. Então, vamos pegar, temos aqui ó, o denominador, vamos pegar esse denominador aqui, que é o MMC, vamos dividir pelo denominador dessa fração e multiplicar pelo numerador da mesma fração. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou botar aqui 9. Ó. Por quê? Repetindo, eu peguei o MMC, dividi pelo denominador da fração, que é 6 dividido por 2 dá 3, multipliquei pelo numerador, 3 vezes 3, 9. E o 9 veio para cá. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Então, fizemos aqui essa primeira fração, agora vamos fazer aqui a segunda fração aqui, ó. Segunda fração agora. Temos 6 aqui. O MMC que encontramos, 6. Divide pelo denominador. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Multiplica pelo numerador.
2 vezes 1, 2. Então, o 2 vem para cá. Olha aqui. Vamos para a próxima fração. Temos aqui o MMC. 6 dividido pelo denominador. Dessa última fração aqui, ó. 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, 4 vem para cá. Então, ficou 9 sobre 6, 2 sobre 6 e 4 sobre 6. Então, aqui, ó, 9 sobre 6, 2 sobre 6, 4 sobre 6. Olha, agora veja que todos os denominadores são iguais. Todos são iguais. Vou repeti-los, vou repetir ele, tá aqui, e fazer a soma ou subtração. 9 mais 2, menos 4. 9 mais 2 dá 11, menos 4 dá 7. Então, ficou 7 sobre 6. Veja, os denominadores ficaram iguais. Então, vou repetir o denominador, fazer a soma ou subtração dos numeradores. 9 mais 2, 11, menos 4, 7. 7 sobre 6. Nota, a subtração segue o mesmo procedimento. A soma e a subtração podem vir na mesma expressão, mas o procedimento não muda. Para somar um número que não está em forma de fração, com um número em forma de fração, basta multiplicar o denominador da fração pelo número inteiro e somar ao numerador da fração. É aquela técnica que já fizemos. Isso aqui, ó. 1 mais 5 sobre 3. Pegamos aqui, ó, o denominador da fração, multiplicamos pela parte inteira e depois somamos. Ou seja, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Então, dá 8 sobre 3. Assinale a alternativa que representa a solução da expressão matemática que se segue. Então, está aqui. Então, 2 sobre 3 menos 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Então, o que ele quer é a alternativa. Então, vamos tirar o MMC. Então, o MMC 3, no caso, só 3 e 4, né? Aqui, ó, 3, 4. Por 3 por 3 dá 1. Vou repetir o 4. 4 por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, ficou 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. Então, o MMC é igual a 12. E agora que já estamos de posse do MMC, iremos fazer, repetir aqui, 12 menos 12 mais 12. Ou seja, esse aqui representa esse aqui representa esse outro aqui, e esse último representa esse último aqui. Então, repetimos aqui, ó, o denominador, que é o MMC, que nós encontramos. E agora, o que nós devemos pegar? Nós devemos pegar aqui, ó, esse MMC, dividir por 3 e multiplicar por de cima. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui será 8. Vamos para o próximo. Tem 12 aqui. Agora, a segunda. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, aqui de cima vai ser 4. Vamos para o próximo. Aqui 12. Agora, vamos fazer a comparação com esse. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Agora que os denominadores são todos iguais, nós iremos repetir aqui o denominador e somar ou subtrair os numeradores, que é 8 menos 4. 8 menos 4 é 4. 4 mais 3 é 7. Então, é 7 sobre 12, letra C. Então, vamos fazer essa aqui. A fração que deve ser adicionada a 2 sobre 5 para chegar a 2 unidades. Então, é uma fração qualquer, que eu não sei. Eu vou somar
a 2 sobre 5. E eu vou ter como resultado o valor de 2 unidades. Ou seja, é um número que eu somo a 2 sobre 5, que dá igual a 2. Agora vamos tirar aqui o MMC entre esses. Ora, quando não tem, nós sabemos que é 1. Quando não tem, nós sabemos que é 1. Que o denominador é 1. E agora nós iremos tirar o MMC entre 1 e 5, que é o próprio 5. Então vamos fazer aqui, ó. 1, primeiro, né? Segundo, aí o igual e aqui. Então nós representamos cada um deles. Esse aqui, ó, vai representar essa parte aqui. Esse aqui, ó, vai representar essa parte aqui. E esse aqui, ó, vai representar essa parte aqui, ó. Então, eu sei que, ó, como o denominador só é 1 e 5, o denominador aqui, ó. Então, o MMC vai ser 5. 5, 5, 5. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse MMC aqui, dividir pelo denominador e multiplicar no numerador. Então, 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes x, 5x. Então, aqui em cima dá o quê? 5x. O próximo. Esse com esse agora. Vamos dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, aqui em cima dá 2. Vamos fazer com o próximo. 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui dá 10. Agora, todos os denominadores são iguais. Todos os denominadores são iguais. Podemos fazer a soma. 5. 5. Então, iremos fazer essa soma aqui. Primeiramente, ora, se os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador, somar os numeradores. 2x mais 5x mais 2 é 5x mais 2. Então, aqui, ó. 5x mais 2, que é igual a 10 sobre 5, ó, 10 sobre 5. Então, eu posso cortar aqui e cortar aqui. O que eu faço? Corta aqui, os denominadores são iguais. E fica 5x mais 2 é igual a 10. 5x mais 2 é igual a 10. Resolvendo essa equação, ó, 5x mais 2 é igual a 10. Eu posso dizer que 5x é igual a 10 menos 2. E posso dizer que 5x é igual a 10 menos 2 dá 8. Dá 8. Eu sei que x é igual a 8 sobre 5. Então, é 8 sobre 5 e isso está na letra C. Então, a fração que estávamos procurando é 8 sobre 5. E o que fizemos? O mesmo processo. Como apenas tem o 5 aqui, 5 e 1, sabemos que o MMC vai ser 5. Colocamos 5 nos denominadores, fazemos a relação, ou seja, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador. Encontramos aqui, poderemos cortar todo aqui já, também, se quiséssemos, ó, poderia cortar aqui, que ficaria 5 sobre 2 igual a 10, ó. 5 sobre 2 igual a 10. Cortamos aqui depois, tanto faz, que fica assim, 5x mais 2 igual a 10, ó. Ó, poderíamos ter cortado aqui, ó, também, que ia ficar 5x mais 2 igual a 10. Ó, mas cortamos aqui na próxima etapa, que é 5x mais 2 igual a 10, tá aqui. E 5x aí dá 10 menos 2, que é 8. Então, x vai ficar 5 sobre... vai ficar 8 sobre 5.
Então, chegamos ao final da nossa aula. Na próxima aula nós iremos dar continuidade às operações com frações. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Valeu e até a próxima!